A gente só não dorme no colchão, tem que ser American Flag. 7h54. Repita. 7h54. Vamos lá, ó. Isso aqui é tweet final, tá? O governo federal anunciou a publicação de uma nova portaria que visa a liberação de emendas parlamentares que estavam bloqueadas pelo Supremo Tribunal Federal. Essa medida requer aí que os parlamentares apresentem um plano de trabalho detalhado para as emendas do tipo PIX, além de identificar os responsáveis pelos restos a pagar relacionados ao antigo orçamento secreto e às emendas de comissão. As diretrizes estabelecidas se aplicam exclusivamente ao orçamento de 2024 e aos restos a pagar de exercícios anteriores. Os planos de trabalho submetidos pelos parlamentares passarão por uma avaliação dos órgãos setoriais competentes que têm até o dia 1º de fevereiro de 2025 para emitir seus pareceres. Nesse ano, os legisladores indicaram um total de 8,2 bilhões de emendas PIX, mas até o momento apenas 4,4 milhões foram efetivamente pagos. O governo tem a expectativa de que esses recursos sejam liberados até o final do ano. Além disso, a portaria também determina que entidades privadas sem fins lucrativos que tenham recebido emendas a partir do ano de 2020 sejam obrigadas a divulgar em seus sites os valores que receberam e como esses recursos foram aplicados. Essa medida visa aumentar a transparência no uso dos recursos públicos. A criação de uma força-tarefa pelo governo federal tem como objetivo facilitar também a liberação dos pagamentos das emendas. Essa ação foi motivada pela imposição de novas condições para a liberação dos recursos estabelecidos pelo ministro Flávio Dino. Na Câmara dos Deputados, a expectativa agora dos parlamentares é saber quanto vai ser de fato liberado pelo governo. O presidente da Câmara, Arthur Lira, ainda avalia que o alcance da portaria quanto às votações, aí ele sinaliza o seguinte, que ele pretende escolher relatores do pacote fiscal e convocou sessões de votação até a próxima sexta-feira, o que não é usual, tá certo? Então, a situação do governo divulgando a portaria, falando da liberação das emendas, destravou as votações do pacote fiscal que o governo federal está tentando ajustar. É aquela mesma história de sempre. Preciso aprovar um projeto, preciso liberar a emenda para deputado, para parlamentar, é difícil, é difícil. É complicado. É difícil. Mas vamos lá. Aqui, Rafael, um minutinho para você. Olha, também. eu sugiro que o Congresso primeiro mude o sistema político do nosso país, porque do jeito que tá, fica liberando emendas, aí o Supremo vai lá e identifica que falta transparência, fica esse rolo todo, dinheiro guardado, não executa efetivamente todas as obras que devem ser, e aí tem que ser indicados por congressistas. É complicado, hein? É a função típica e atípica do que é determinado pela Constituição Federal aos congressistas, na verdade, desaparece. Agora eles são executores. Olha, essa aqui é a obra, município tal, tem que ser aqui, viu? Tantos milhões para mim. Como assim? Então não faz sentido. Tem que mudar logo uma vez o sistema político do nosso país e dizendo que o legislativo não é só legislador, também é executor. Tupã, um minuto. Olha, eu fiquei meio confuso. Mudar como? Mudar o quê? Para uma ditadura? O que você está esperando, Kim, que vai acontecer daqui a pouco com o nosso Brasil? O Brasil, você vê, só o preço da carne esse mês subiu 8%. E a cerveja também seguiu o mesmo valorzinho. E por isso eu fico reclamando aqui que o governo de esquerda precisa abrir os olhos, porque do jeito que está a inflação, com tudo subindo, olha, é corda no pescoço em 2026. Paulo Caetano? Vai lá, Ângelo. As emendas, a criação, a invenção das emendas parlamentares são, na minha opinião, a metástase do legislativo. Ele não cumpre o papel para o qual foi. Chegaram a mudar, em 2019, a Constituição para permitir as emendas. Emenda nunca fez parte, originalmente, do processo democrático. Quer acabar com a corrupção? Acaba com as emendas. Junto com as emendas. Agora tem de bancada de comissão do relator. Antes que era do relator, você tinha aquela briga, me lembro do Paulo Bernardo, você tinha aquela briga de todo mundo e tal. Então você tinha uma turminha que mandava, mas você tinha só o do relator. Hoje não. Hoje tem um monte. Eles gastam bilhões e bilhões sem consultar a população. Queriam... a população nem sabe. Nem a justiça, nem o eleitor não sabe para onde foi, quem ficou com o dinheiro. Mas normalmente nos bastidores a gente sabe quem vai ganhar a licitação, qual a consultora que vai ganhar, para quem que ela vai repassar dinheiro, né? Porque o cara não é obrigado. Então, infelizmente,
não querem acabar com a corrupção no Brasil, porque podia começar acabando com as emendas legislativas. E vale também para vereador, que no final do ano muitos se aproveitam disso. Vamos lá. Até falamos de emenda na Assembleia, que fala, não existe, mas no fundo, existe. Regiane. Não, dá a impressão que nada funciona sem emendas, como foi colocado ali no chat. E a população não sabe mesmo, e pior, a população não quer saber. Esse é o pior, porque se a população quisesse saber, também talvez houvesse um movimento completamente diferente, um questionamento em relação à transparência também. Assim, a gente espera que aconteça a transparência, e eu também concordo com o Kim. Tem que haver mudanças administrativas. E não é pela ditadura, viu, Tupã? Reforma política. Tem que ter esse tipo de alteração. Tupã acha Chega que a única da saída mesma é coisa. ditadura. Alguém está perguntando o preço do Doritos também. Edivaldo Macro. A gente já discutiu muito a questão da emenda, né? Desde que ela foi criada lá em 88 pela Constituição. É um instrumento interessante de carregar recursos para os municípios. Agora, claro que ela precisa ser disciplinado, como bem disse o Rigon, acabou se criando 3 tipos hoje, são 3 tipos de emendas diferentes, né? Essa questão do relator, tem emenda de bancada, tem emenda da comissão. Né? Enfim, mas assim, então uma questão mais grave ainda, Paulo, que é a questão da lei das diretrizes orçamentárias. Está parada no Senado, não foi aprovada ainda, né? Hoje parece que o Haddad vai lá, e é um momento muito delicado, porque quem está conduzindo essas negociações todos são ministros, e eles já deram provas que não tem muita capacidade, ou pelo menos a articulação do Lula, ele que estava conduzindo. E ele está internado ainda, né? Acho que não saiu. Na próxima semana a previsão de alta. Então, e quem está conduzindo todas essas negociações são os ministros. Então, está uma situação extremamente delicada. O Radar hoje acho que vai no Senado para poder destravar. Faltam 8 dias para o início das férias do Legislativo Federal. Claro que pode se convocar extraordinárias, mas não foi aprovado ainda o orçamento para 2025. 8 horas em ponto. Repita. 8 em ponto.